Então, o pâncreas. O pâncreas é uma glândula importantíssima no nosso sistema, tá? Ele é uma glândula mista, ou seja, ele funciona tanto, ele pode ser considerado tanto uma glândula exócrina, porque ele libera o suco pancreático no intestino, que a gente viu lá quando a gente estudou o sistema digestório. Ele libera essa substância diretamente aqui, ó. Esse aqui é o intestino, certo? Intestino duodeno, que é o início do intestino. E aqui está o pâncreas, esse amarelo aqui. O duto pancreático é o canal por onde o suco pancreático vai percorrer. E ele, então, é jogado, ó. Quando o alimento passa, ele joga o suco pancreático aqui no intestino para seguir na digestão, certo? E, então, não está jogando a secreção, o suco pancreático, no caso, seria a secreção dessa glândula, e ele não vai jogar na corrente sanguínea, ele vai jogar diretamente num outro órgão. Então, nesse caso, ele tem a função exócrina, ok? Mas ele também tem a função endócrina, porque ele produz dois hormônios importantíssimos para o nosso corpo, que é a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios, insulina e glucagon, são liberados na corrente sanguínea. Por isso, então, ele é considerado uma glândula endócrina, ok? Então, vamos lá, que agora a gente precisa prestar bastante atenção nesse esquema aqui para poder entender, beleza? Glicemia é quando o nosso nível de açúcar, nosso nível de glicose, olha só, glicose, está em homeostase no nosso sangue, ok? Então, temos aqui as hemácias, os glóbulos vermelhos, né? E esses pontinhos brancos estão representando a glicose, que é o açúcar que vai gerar energia no nosso corpo, que é a glicose que a gente retira de todo alimento que a gente come, certo? É essa glicose, essa molécula que vai gerar energia para o nosso corpo. Glicemia normal é quando nós temos um nível legal de glicose na nossa corrente sanguínea, tá tudo ok, tá todo mundo funcionando bem, tem um nível ok de glicose no nosso sangue. A falta de glicose no nosso sangue, a gente já sabe, vai nos dar pouquíssima energia ou nenhuma energia e as nossas células precisam delas para funcionar. Se eu não tenho glicose, as células não funcionam, o tecido não funciona, o órgão não funciona e assim por diante. Se eu tenho também glicose em excesso na minha corrente sanguínea, eu também posso ter problemas, ok? Então, sabendo disso, agora vamos ver como funciona esse esquema aqui. Nós temos, então, o fígado, que é um órgão bem importante no nosso sistema digestório, tá? E quando eu tenho glicose em excesso minha corrente sanguínea, o pâncreas, aquela glândula mista, o pâncreas, vai produzir o hormônio insulina. Então, quando eu acabo de comer, quando eu acabo de me alimentar, eu tenho muita glicose correndo na minha corrente sanguínea, certo? O que vai acontecer? Isso vai alertar, esse monte de glicose na minha corrente sanguínea vai alertar o pâncreas a produzir a insulina. A insulina vai avisar células, peguem essa glicose para gerar energia. Quando todas as células já pegaram a glicose que precisam para gerar energia e ainda tem bastante glicose na minha corrente sanguínea, o que o meu organismo faz? Vai jogar fora essa glicose? Vai perder essa fonte de energia? Não, senhor. O que vai acontecer? A insulina vai avisar o fígado. Fígado, capta essa glicose que está em excesso na corrente sanguínea e guarda. Guarda, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar. Então, a glicose é estocada no fígado em forma de glicogênio, ok? Então, glicogênios é um agrupamento de glicose. E essa glicose fica guardada para se caso precisar em algum momento, ou quando estamos em jejum. Porque quando não estamos nos alimentando, o nosso corpo está em jejum, ele não está recebendo nutriente nenhum, certo? E de onde vem então a energia para as células funcionarem? Aí elas vão quebrar esse glicogênio lá no fígado e utilizar, ok? Mas vamos por partes. A insulina, então, eu acabei de me alimentar,
tá cheia de glicose na minha corrente sanguínea, o meu pâncreas vai aumento da glicemia, aumento da quantidade de glicose no meu sangue, vai avisar o pâncreas a produzir a insulina. A insulina, que é o mensageiro, lembram lá que o hormônio é mensageiro. A insulina, mensageiro, vai aumentar a absorção da glicose nas células. Então, vai avisar as células a absorverem essa glicose e usar para gerar energia. Se ainda tiver muita glicose no sangue, o que vai acontecer? A insulina vai avisar o fígado para guardar essa glicose para se caso precisar depois, em forma de glicogênio. Aí, beleza. Acabei de me alimentar, aí eu passo horas sem comer, que é o que a gente chama de jejum, ok? Nesse jejum, não tem mais glicose na corrente sanguínea, mas as minhas células ainda estão funcionando. Eu ainda estou respirando, estou andando, estou caminhando, estou pensando, então está gastando energia. E as minhas células, elas precisam de mais energia, só que eu não estou me alimentando nesse exato momento. De onde vem essa energia? O que acontece? Diminui a glicemia, ou seja, a quantidade de glicose no sangue. Isso vai fazer com que o pâncreas produza um outro hormônio chamado glucagon. Esse glucagon, o hormônio glucagon, esse outro mensageiro que o pâncreas produz, vai ir lá no fígado e vai falar para o fígado, fígado, é a hora de quebrar aquele glicogênio que a gente guardou antes, quebra esse glicogênio e libera a glicose na corrente sanguínea para as células poderem usar. E é isso que o fígado vai fazer, é isso que o glucagon vai fazer no fígado. Vai mandar essa mensagem para ele. E o fígado, então as células do fígado vão quebrar esse glicogênio que está estocado lá e vai liberar essas moléculas de glicose na corrente sanguínea de novo e vai começar tudo de novo. Daí o pâncreas vai ser avisado que tem glicose na corrente sanguínea, vai liberar insulina. E assim por diante. Então, é um ciclo. A insulina é liberada para pegar a glicose do sangue e o glucagon é avisado para liberar a glicose no sangue. E esse ciclo que faz a manutenção do nosso metabolismo. Então, essa glândula, o pâncreas, é importantíssima, ok? Daí, falando em pâncreas, nós temos alguns problemas, certo? Que a gente chama de diabetes. O que acontece? Temos dois tipos de diabetes principais. Temos mais tipos de diabetes, tá? Mas nos cabe aqui entender dois tipos principais. A diabetes tipo 1 acontece quando o sistema de defesa do nosso corpo destrói células que produzem a insulina. Então, aquelas células lá do pâncreas que produzem a insulina estão com defeito, mas é um defeito genético que eu já herdei, ou que o meu próprio sistema de defesa, meu sistema imunológico, está com algum problema e está destruindo essas células e não estou produzindo insulina suficiente. O que acontece então? Se eu não produzo insulina, o açúcar, que é a glicose, tá? Fica circulando no sangue, ao invés de ser usado como energia. Então, a gente volta aqui, ó. Se eu tenho um problema nas células do pâncreas aqui e ela não produz a insulina, o que vai acontecer? Vai encher de glicose na corrente sanguínea, as minhas células não vão absorver essa glicose, porque para a célula absorver a glicose, ela precisa receber a mensagem da insulina. Se eu não tenho insulina, não vai absorver, não vai gerar energia, as células vão ficar comprometidas, assim como os tecidos, os órgãos e o sistema como um todo, tá? Então, é bem problemático isso, e como é genético, não tem muito o que fazer, não tem tratamento, não tem cura, certo? Nesse tipo de diabetes tipo 1. O que é feito? Então, a pessoa tem que tomar aquela injeção de insulina todos os dias, todas as vezes que for comer. Então, as pessoas são insulinodependentes, que são chamadas. Essa diabetes tipo 1, porque não tem cura, não tem o que fazer, ela não adianta, o pâncreas não produz insulina, não produz insulina. Então, ela tem que tomar insulina exógena, ou seja, de fora, que não é do corpo dela que produz. Então, tem que aplicar aquela injeção de insulina para poder absorver a glicose da alimentação. Então, por isso que a insulina, quem é insulino dependente,
ela tem que injetar a insulina antes de se alimentar. Para na hora da alimentação, ela tem insulina suficiente na sua corrente sanguínea para poder absorver, então, essa glicose, as células poderem absorver essa glicose e gerar energia. Já a diabetes tipo 2, que é 90% dos casos, ou seja, de todos os tipos de diabetes que existem, a maioria é desse tipo aqui. O que acontece? Acontece quando o nosso organismo não usa a insulina de maneira eficiente, ou há uma produção de pouca insulina. O que faz isso? Isso pode ser genético ou não, tá? Nesse caso aqui, a maior parte das pessoas com a diabetes tipo 2 é por causa de má alimentação a vida toda. Má alimentação, não faz exercício físico e acaba diminuindo a produção da insulina. Ou a insulina, ela não é suficiente para dar conta de tanto açúcar, de tanta alimentação que está errada ali. E acaba tendo problema no pâncreas. E acaba desenvolvendo esse tipo de diabetes, que também causa níveis altos de açúcar circulando no sangue. E as células também não conseguem absorver a insulina e quebrar para gerar a glicose, para gerar energia, tá? Mas nesse caso desse diabetes tipo 2, pode ter um único tratamento eficiente, né, nesse caso, não tem cura também, mas um tratamento muito eficiente nesse caso, que vai diminuir os efeitos e vai estimular a maior produção de insulina, é uma boa alimentação e exercícios físicos, ok? Não é aconselhável para esse grupo tomar injeção de insulina, porque não funciona, porque a pessoa tem insulina, ela só não está cumprindo o papel dela. Então, tem que ficar muito ligado, porque a maioria das crianças tem esse tipo de diabetes, e adultos acabam desenvolvendo esse tipo de diabetes pela má alimentação e falta de exercícios físicos. Então, está totalmente relacionado à saúde, né? Aí nós temos outra glândula endócrina super importante, que são as suprarrenais. Supra, em cima, renais dos rins. Então, lembram lá dos rins, aqui, e essa glândula ela fica acima dos rins. E ela que vai comandar toda a função do rim também, tá? Ela vai produzir também, aqui é a glândula cortada, né? Ao meio, e como se a gente estivesse olhando dentro dessa glândula. Então, aqui o córtex, e aqui a medula, essa parte de dentro. Então, no córtex são produzidos um tipo de hormônio, na medula é outro tipo de hormônio, ok? Os principais hormônios produzidos pelas suprarrenais, que também eram chamadas antigamente de adrenais, é o cortisol e a aldosterona, assim também como a adrenalina. Ok? O cortisol, ele promove o aumento da quantidade de glicose no sangue. Então, ele tem um papel parecido com a insulina. Ok? A insulina não, o glucagon. O cortisol, ele tem papel parecido com o glucagon, que ele vai disponibilizar a glicose no sangue. A aldosterona atua no equilíbrio da água e dos sais minerais no organismo. A adrenalina, ela é um hormônio que prepara o corpo quando ele precisa agir rápido, imediatamente. Então, a adrenalina, ela é o tempo todo produzida no nosso corpo. Mas em determinados casos, em casos de estresse, em casos de perigo, de atenção, ela é produzida em maior quantidade. E ela é jogada na corrente sanguínea, e isso faz com que a contração dos vasos sanguíneos para aumentar a pressão sanguínea, por exemplo, aumenta a frequência cardíaca, a frequência com que dos batimentos cardíacos, aumenta também a quantidade de glicose no sangue, então ela também vai disponibilizar mais glicose no sangue, porque o corpo precisa de mais energia. Então a adrenalina, ela é bastante produzida em situações de perigo, de atenção, de estresse também. Tá? Então, ela tem que ser muito bem regulada. E
Por último, nós temos as glândulas sexuais. As glândulas sexuais, no caso das mulheres, são os ovários, que são essas duas estruturas aqui no corpo feminino, e os testículos, que são essas duas estruturas também no corpo masculino, ok? Essas também são glândulas, produzem secreções importantíssimas, tá? Como a progesterona, no caso das mulheres, que vai atuar na gestação e na menstruação também, assim como o estrogênio. Então, esses progesterona e estrogênio, eles atuam em conjunto. Quando a gente estudar a menstruação, a gente vai falar mais sobre eles, como eles estão ligados na produção dos óvulos, tá? E a testosterona, que tanto na mulher, talvez vocês não saibam, mas a testosterona é produzida tanto no homem quanto na mulher. A diferença é que no homem ela é produzida em maior quantidade, mas é um hormônio também característico do corpo masculino também, mas é responsável por várias funções no organismo, que a gente vai ver mais adiante quando a gente falar de sistema genital, tá bom? Mas são 3 hormônios importantíssimos também produzidos por essas duas glândulas sexuais. Sexuais porque estão envolvidas na reprodução. Ok? Pessoal, olha só. Espero que tenha ficado claro e que vocês anotem as dúvidas que tiverem no caderno para quando a gente tiver a nossa aula ao vivo, vocês poderem tirar todas as dúvidas, ok? Eu sei que é um conteúdo mais extenso, mas por isso que a gente tem que assistir essa videoaula bem concentrado, sem barulho, a gente se concentrar bem na aula, beleza? Então, para a gente fixar esse conteúdo, faça um compromisso lá dos exercícios da página 498 a 499, todos os exercícios. E também eu quero que vocês deem uma lida na situação problema da página 497, tá? Que antecede ali os exercícios de vocês, que fala sobre a diabetes infantil. Beleza?